Olá pessoal, hoje eu vou falar do Safari. Vou trazer para vocês 6 recursos muito bacanas e diferenciais do Safari. E olha, desses 6 recursos que eu vou mostrar, o quarto e o sexto recurso são recursos que eu acho diferenciais do Safari. Eu tô fazendo ele porque muita gente, mas muita gente nos comentários aqui de todos os vídeos do canal vem me perguntando, poxa, faz um vídeo do Safari. Então eu sei que muitos de vocês gostam do Safari, ele é um excelente navegador nativo do macOS, muito rápido. Então, assiste esse vídeo até o fim para não perder nenhum deles, beleza? E vamos então direto para a tela do meu Mac, sem enrolação, para a gente já conhecer os 6 recursos a partir de agora. O primeiro deles é perfis. Se você olhar aqui em cima, aqui no meu Safari, a gente tem aqui escrito VlogTech. Esse aqui é o perfil que eu estou usando agora. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, nova janela de pessoal. E eu abrir uma nova janela do meu perfil pessoal. Então, é uma maneira de você ter vários navegadores dentro do mesmo navegador, que é o Safari. Você separa o que é trabalho do que é pessoal. Você tem aqui, ó, eu tenho aqui o meu perfil pessoal, e aqui eu tenho as minhas contas pessoais, o meu e-mail pessoal, cache, senhas, tudo do meu perfil pessoal. E aqui dentro do outro, que é o VlogTech, eu tenho a minha conta do YouTube, YouTube Studio, o meu e-mail do VlogTech, tudo aqui, separado. Então eu separo as coisas para poder usar de maneiras separadas, como eu falei. Trabalho é uma coisa, pessoal é outra. E olha só como você cria os seus perfis aqui no Safari. Você vai aqui em Safari, Ajustes, eu tô aqui na aba Geral, a gente vai aqui ó, em Perfis. Aqui em perfis, o primeiro aqui, ó, pessoal, padrão. Claro, quando você abre pela primeira vez o Safari, ele já vem com um perfil padrão. Já tem um para você começar a usar o Safari. E aí eu criei aqui o do Trust Films, que é da minha produtora, e o VlogTech, que é do canal. Pode ver que em cada um deles eu dou um nome, posso selecionar uma ícone, colocar uma cor para ele, posso aqui selecionar uma página que eu quero que ele abra por padrão. Momento é uma extensão que eu uso, VlogTech aqui também, e o padrão. E aí um detalhe é que a gente tem a aba extensões aqui, como eu acabei de falar de extensão, que você pode selecionar ou não o tipo de extensão que você quer para aquele perfil. Então tem perfil que você quer determinadas extensões e tem outros perfis que você cria que você quer outro tipo de extensões e que não carregue alguma extensão. Você pode gerenciar isso facilmente aqui. É isso, você fez isso aqui, você criou os seus perfis. Ok, gente, vamos ser bem honestos. Perfil não é nenhuma novidade. O Chrome e outros navegadores já têm isso há muito tempo. Mas aqui nós estamos falando do Safari, um navegador nativo do macOS. Ele é muito mais rápido. E ó, para você que tem um MacBook, você deve perceber que quando você usa o Safari, a sua bateria dura muito mais. O Safari é muito mais otimizado para bateria. O Chrome e outros navegadores são devoradores de bateria. Eles usam muita memória, muito processamento e devoram a sua bateria. A bateria dura muito menos. Então esse é um ponto para o Safari. E aproveitando aqui que eu estou falando de MacBook, se você acabou de adquirir seu MacBook, está com o MacBook novinho, acabou de vir do Windows e está sofrendo para configurar ele, está sofrendo com o macOS, eu criei um guia gratuito chamado Os Primeiros 7 Dias com o Meu MacBook. Ele é um checklist fácil, dia a dia você vai configurando o seu MacBook e em 7 dias você tem ele configurado com a sua cara, do seu jeito, para você poder tirar o máximo proveito dele e toda a produtividade que você precisa do macOS. Então olha só, ele está aqui, o primeiro link no descritivo desse vídeo, ou então aponta seu iPhone para esse QR Code aqui do lado e baixa ele agora mesmo. Em 1 minuto chega no seu e-mail, é grátis e você vai tirar muito proveito dele. Vamos continuar aqui no vídeo. E com a criação de perfil, a Apple também criou dentro do Safari grupos de abas. Se você é aquela pessoa que você tem uma janela com mais de 20 abas e você não quer fechá-las para não perder o histórico delas, depois não achar mais, você pode criar grupo de abas. Olha só como funciona. Eu tô aqui no VlogTech, se eu clicar aqui, você vai ver que eu tô 3 abas. Esse aqui é o primeiro, ou seja, é uma janela que eu acabei de criar, criei abas. Ela não tem nome ainda. É a que eu tô trabalhando no momento. Mas aqui embaixo eu tenho alguns nomes que são grupos de abas: canal, IA, favoritos e gateways. Se eu clicar em canal, veja que ele traz para mim, ele já recupera 4 abas que eu já salvei dentro desse grupo. Então é o YouTube Studio do canal, o YouTube, um outro canal aqui que é um blog que eu leio muito e o link da bio, que aqui eu deixo para vocês os vídeos mais recentes do canal, os produtos, indicações que eu tenho, tá tudo aqui. Então não se preocupe, você pode criar grupo de abas. Olha só, eu vou vir aqui e vou pegar e vou criar uma nova janela do VlogTech. Criei uma nova janela do zero. Então, por exemplo, eu venho aqui, clico no Google
E aí eu venho aqui, eu tô no meu Google Studio aqui, né? YouTube Studio, aliás. Eu venho aqui no entro na Apple, venho aqui, abro um outro T, entro no Mac Magazine, eu vou entrando, dou aqui aceitar. Eu gerei aqui 3 abas, eu não quero mais perdê-las, é muito simples. Eu venho aqui em VlogTech, você vem aqui, ó, novo grupo de abas com essas 3 abas. E ele vai criar um grupo, você vai poder dar o nome dessas 3 abas, vou mostrar para você já. Tem aqui, ó, novo grupo de abas vazio. Você pode criar um novo grupo de abas vazio e dentro dele você ir criando abas e depois salvar. Então aqui, como eu já tenho as 3 abas, eu vou vir aqui, ó, grupo com as 3 abas. Clico aqui, vai ver que ele já abre aqui a barra lateral do Safari e eu posso dar um nome para isso aqui. Tá? Eu venho aqui e ponho teste, por exemplo. Salvei essas 3 abas, não perco mais. Você não precisa se preocupar em ficar deixando elas abertas. Então eu cliquei aqui a aba teste. Se eu voltar aqui na primeira, que é a vazia, eu tenho uma aqui, ó, uma vazia, que eu posso começar a navegar de novo. Essa aqui está sem título, eu vou fechar. Tô aqui, eu ponho Google. Aí eu venho aqui, eu clico e coloco o Wikipedia, por exemplo, Wikipedia. Tô navegando no Wikipedia, mas aquelas 3 eu não perdi. Se eu vier aqui, ó, teste, eu recuperei aquelas 3 abas que eu tinha aberto. Apple, o meu YouTube Studio e o Mac Magazine. Tranquilo, veja que você não perde mais. E um outro detalhe aqui, veja que ele abriu a barra lateral do Safari. Tá? Eu posso fechar a barra lateral e quando eu fecho ela, aparece aqui em cima esse desenho aqui, né? Esse menu do perfil. E aí eu clico nele e você vai ver que eu estou em teste. E aqui eu posso voltar a mudar para aquela anterior, né? Que está aqui o Google e o Wikipedia. E posso navegar aqui em todos os grupos de abas que eu já criei. Canal, tá aqui. O teste que eu acabei de fazer tá aqui. E você tá aqui dentro, no perfil VlogTech, navegando no grupos de abas. Você pode criar grupos de abas independentes para cada perfil que você tem. Muito bacana isso, né? E aproveitando que eu estou aqui no meu perfil pessoal, vou mostrar o terceiro recurso, que é o modo leitura. Olha só, eu estou aqui no 9to5Mac. É um site que eu vejo muito, que tem bastante notícias de Apple. Mas repara numa coisa, eu vou clicar nesse primeiro aqui que está em destaque. Cliquei. Veja que ele já entra automaticamente para mim no modo leitura. Ou seja, ele isola para mim aqui o conteúdo. É para eu estar focado no conteúdo. Não vem patrocínio, não vem barra lateral, não vem nada. É só o conteúdo mesmo para eu ler e ficar focado nele. Mas por que entrou automaticamente? Olha só, eu venho aqui, Safari, ajuste do sistema, vou aqui em sites. Aqui eu tenho leitor, e aqui ele guarda um histórico dos sites que eu navego. E você vai ver que no 9to5Mac está ativado, ou seja, eu ativei o modo leitor automaticamente para o 9to5Mac. Eu posso desativar, e veja que aqui atrás ele já voltou para o normal, ó. Voltou para o site normal, com todas as propagandas, tudo, e aqui o artigo. Eu não gosto, eu gosto de deixar ativado, que eu pego só mesmo o conteúdo para eu ler. Deixa eu fechar aqui. E quando a gente está aqui no conteúdo, esse ícone aqui em cima mostra para a gente algumas opções. Eu posso trocar a cor que eu quero, eu deixo no beijinho, mas você pode deixar no cinza, no escuro, no branco. Você pode definir a fonte que você quer para a leitura. E o zoom, pode ver que eu deixo de 150. O original aqui é 100, é menorzinho. Mas eu deixo 150 por padrão. Então, toda vez que ele carrega para mim o modo leitura, ele carrega com esses padrões. Na verdade, eu tenho 2 recursos em um. Eu tenho esse aqui, o modo leitura, e se eu sair dele, eu voltei aqui para o modo comum. E aí eu tenho um outro recurso aqui no ícone modo leitura. Eu clico nele, eu tenho aqui um botãozão azul, que eu posso entrar no modo leitura, ok? E tem esse aqui que eu acho muito louco, que a Apple colocou no Safari, ocultar itens que te distraem. Olha que doido isso aqui. Eu clico nele, ele começa com o mouse aqui, ó, no cursor, destacar coisas. Eu clico aqui, eu apago esse anúncio. Eu não quero esse feature do 9to5Mac, eu apago também. Eu apago esse anúncio, eu apago o podcast aqui, ó. Meu, a barra lateral ficou vazia. E aqui no artigo eu também posso rodar com ele. Ah, apareceu um anúncio, apago ele, não quero, vou ficando só com o conteúdo. Rodando para baixo, chegou isso aqui, eu quero apagar também. Ah, anúncio, apago também. E aí a gente fica só com conteúdo também. É um recurso bem bacana. Eu acho legal, mas claro, te dá mais trabalho, você tem que ficar apagando as coisas. Por isso, eu recomendo muito mais o modo leitura. E aí, como que eu faço para voltar para o normal? Você pode ver aqui, ó, 7 itens ocultos. É só dar aqui, pressionar o ESC, pronto. Ele voltou para o normal aqui. E o botão aqui, né, o ícone do modo leitura, voltou para o normal também. Eu posso ter aqui, ó, tem aqui o ícone, o ocultar itens que distrai, mas eu tenho o modo leitura aqui, que eu posso voltar para ele e ler focado esse artigo. Bem legal, né? E agora, o quarto recurso é um daqueles que eu falei lá no começo desse vídeo, que é um dos diferenciais da Apple, que é o adicionar ao dock. Olha só, eu vou vir aqui,
vou abrir e vou entrar no site da Apple. E vou aqui no continuar para ir para o site do Brasil. Mas antes disso, veja aqui meu dock. Eu tenho alguns ícones aqui, por exemplo, LinkedIn. LinkedIn não tem aplicativo nativo para o macOS. Google Tradutor, menos ainda, não existe aplicativo nativo do Google Tradutor para o macOS. E aí eu tenho aqui um site, o TinyPNG, que eu também tenho um aplicativo aqui. Isso é o adicionário do dock do Safari, ele gera aplicativos para a gente de sites. Então, eu tô aqui no Dia dos Pais, aqui, né, no site da Apple. Eu tenho duas maneiras de criar um aplicativo aqui no Safari. Primeiro é ir aqui em arquivo, adicionar ao dock. E um jeito mais simples é eu vir aqui nesse ícone de compartilhar e aqui, ó, adicionar ao dock. Aqui eu posso dar o nome do aplicativo e adicionar. Veja que ele veio aqui para o meu dock, Apple Brasil. Aí eu vou vir aqui no Safari, vou dar um Command H aqui nele para guardar, para dar destaque para o que eu vou abrir agora. Ele virou um aplicativo. Olha só, eu cliquei aqui, ele abre como aplicativo. Veja que ele vem muito mais simplificado. Não vem a barra do Safari lá em cima com a URL, nada. Ele vem direto o site, ele traz para a gente como se fosse um aplicativo de fato. Olha só que bacana. Se eu fechar ele, vou dar aqui um Command Q, eu abrir, por exemplo, o tradutor, também, ele é um aplicativo do Google Tradutor, ó, simplesinho, só para eu traduzir coisas aqui, não vem barra de menu, não vem nada, bem legal, né? Vou dar um Command Q aqui. E ó, tem um diferencial aqui. Eu vou vir aqui no Apple Brasil, vou arrastar ele para fora do dock. Tirei do dock, beleza. Mas eu tenho ele buscável. E olha só onde ele está. Vou mostrar para você. Dentro do Safari, aqui eu dei um Command N, abri uma janela do Safari, eu tenho aqui a pasta aplicativos. Presta atenção, aplicativos dentro do meu usuário. Abri aqui e tá aqui, ó, Apple Brasil. Todos os aplicativos, né, todos adicionaram ao dock que vira aplicativo, eles vêm aqui para dentro. Você vai ver aqui que eu tenho aqui, ó, LinkedIn, o TinyPNG, Google Tradutor. Eu vou fechar aqui. Esses aplicativos, eles ficam buscáveis como todos os outros no Spotlight. Então se eu venho aqui no Spotlight e ponho aqui, ó, Apple, e dou aqui o parênteses, ele já traz para mim um aplicativo aqui normal como qualquer outro. Se eu clicar, ele abre o aplicativo direto, ele não precisa estar no dock. Ele apareceu de novo aqui no dock, mas você quer deixar o dock minimalista, é só você tirar do dock e ir pelo Spotlight e carregar o aplicativo. E o próximo recurso é um recurso que muita gente colocou nos comentários para mim. É um recurso bem bacana do Safari, mas é chatinho. O que acontece? Você está no Safari, você baixa um DMG, né, uma imagem de um aplicativo, você baixa um zip e de repente ele abre uma janela do Finder, por quê? Ele abriu automaticamente para você essa imagem do aplicativo, para você já instalar o aplicativo, abriu esse zip para você já ter acesso aos arquivos dentro desse zip, mas muita gente colocou no comentário, como eu falei, falando, pô, eu não quero esse recurso, eu quero baixar, deixar lá no downloads e ir lá a hora que eu quiser mexer nesses arquivos. E eu vou mostrar para vocês como que funciona isso e como desabilitar. Eu vou aqui voltar no meu Safari. Aqui no Safari a gente vai aqui nos ajustes e aí a gente vai lá na aba geral e você vai ver que o meu já está desabilitado aqui embaixo, ó, abrir arquivos seguros após download. Se você está com isso aqui habilitado, todo arquivo que você baixa, seja um aplicativo, seja um zip ou outro arquivo que o Mac pode abrir ele, vem de um site confiável, a Apple vai abrir para você, tá? O Safari vai descompactar aquele arquivo para você, vai abrir a janelinha do Finder com todos os arquivos. E se você não quer que aconteça isso, que fique lá aqui, ó, localização dos arquivos baixados, downloads, então ele fique lá na nossa pasta downloads e você mexe a hora que você quiser nesse arquivo, você vem aqui e desabilita isso. Pronto, não vai mais acontecer isso de o Safari automaticamente abrir arquivos para você. E o sexto e último recurso, como eu falei no começo desse vídeo, é outro diferencial do Safari e do macOS, é claro. É você usar de todo o poder do ecossistema da Apple. A gente chama de abas do iCloud. E olha só, eu dou aqui um Command T, você vai ver aqui que eu tenho aqui, ó, abas do iCloud. E o que é isso aqui? Isso aqui é o histórico do Safari aqui do meu iPhone, pode ser do seu iPad. Então tudo que eu navego aqui no meu iPhone, ele guarda aqui o histórico. Então você não precisa pegar aquele link que você quer ver no Safari, copiar, mandar para o seu WhatsApp para você poder abrir no seu Safari. Ele já guarda para você aqui, ó. Por exemplo, ontem eu fiz uma pesquisa do Buffet Alegro aqui em São Caetano, tal, que meu filho vai ter uma festa de 15 anos, ele guardou aqui pra gente. É bem legal isso aí, né? E ó, tem um outro recurso aqui também dentro do ecossistema da Apple, que é a continuidade. E olha só, eu tô aqui com o meu iPhone, eu vou entrar aqui no Safari, ok? Eu tô aqui com o aplicativo da Apple navegando nele. Você vai ver aqui no meu Mac que já apareceu o ícone aqui embaixo do Safari, com uma ícone pequenininha do iPhone, escrito iPhone, né, ó, Safari do iPhone 17.
Se eu clicar nesse ícone, veja que ele já vem para mim com o site que eu estou navegando aqui no meu iPhone. Isso é muito bacana, por isso que chama continuidade. Você está em algum lugar navegando num site, você quer chegar na sua casa, no seu escritório e continuar nesse site, você consegue continuar direto nele pelo seu Mac, sem trabalho nenhum. É sincronismo natural. E ó, atenção, ok? Para funcionar como você viu aqui no vídeo, você tem que ter a sua conta do iCloud no seu Mac e no seu iPhone, no seu iPad, aonde for, para poder você ter todo o poder do ecossistema da Apple, ok? Perfis, grupos de abas, modo leitura, adicionar ao dock, aquele recurso chatinho, né, de abrir automaticamente zip imagem. E por último, abas do iCloud são recursos diferenciais e muito bacanas do Safari, não é verdade? E pouca gente sabe disso, ok? Mas agora você sabe de todos eles e pode sair explorando agora mesmo no Safari aí do seu macOS. E ó, vou recomendar para você o seguinte, faz isso com calma. Pega aquele que você percebeu que é mais útil para você nesse momento, que supre a sua principal dor no Safari e usa ele, fica craque nele. Aí amanhã você pega, faz um outro e depois um outro. E quando você vê, em uma semana, você já está craque em todos esses 6 recursos aqui do Safari. E se você chegou até aqui nesse vídeo, já deixa um like nele. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para muito mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E também clique no sininho para receber notificação toda vez que eu colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo!